Bom, ano novo, vida nova, então vamos dar uma olhadinha no que eu consegui fazer em 2025. Vamos lá, perder 12 quilos, não deu certo. Mas talvez se for 10, também não. Escrever 2 livros, praticamente 2 tá certo. Deu certo, foi bom. Não agredi ninguém? Fisicamente... ok. Fisicamente não tive nenhuma agressão a ninguém, graças a Deus. Tem 400 inscritos no YouTube, deu certo, muito obrigado, pessoal. Parar de tomar Coca Zero? Onde eu tava com a cabeça? Mas que lista idiota! Isso não faz nem o menor sentido, pelo amor de Deus, não esquece. Joga fora essa porcaria aqui o quanto antes. Mas pra 2026 vai dar bom, vamos lá. Perder os 12 quilos que fiquei devendo no ano passado. Não perder o réu primário. Na verdade, isso aqui tem que estar na lista de todo ano. Espero que eu nunca precise tirar. Escrever 2 livros, pouco provável, mas não custa nada tentar. O que mais? Parar de gastar dinheiro com livro. Nem a pau, cara, isso não vai acontecer. Então, deixa eu arriscar isso aqui já. Faz nenhum sentido. E, por fim, ler os 12 livros dessa lista. Isso aqui é a única coisa que eu vou cumprir esse ano, se Deus quiser. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a 2026. É época da gente colocar no papel as coisas que planejamos fazer, as contas que a gente tem para pagar agora no começo de ano. É bastante coisa, hein? É IPVA, IPTU, IPTV... eu sei dessa TV Box que tem na tua casa. Eu mando o link. Mas eu te recomendo não gastar muito dinheiro agora no começo do ano, porque esse ano eu tenho 2 livros para lançar. Então, por favor, guardem dinheiro para os lançamentos. O livro 3 do Jogo do Rei vai sair agora entre março e abril pela editora Flive, fechando a trilogia do Jogo do Rei com Em Busca de Paz. E ali para julho vai chegar Os Crimes do Espantalho pela editora Alarge. Então, os 2 livros vão estar disponíveis já nas suas versões físicas e digitais para a Bienal de São Paulo. Então, guarda o dinheiro para a Bienal, guarda o dinheiro para o livro e para de gastar dinheiro com TV pirata. Isso daqui dá uma cadeia. Mas deixando de lado esse jabá, eu quero apresentar para vocês hoje os 12 livros que eu escolhi para ler ao longo desse ano. E olha que a gente tem de tudo, a gente tem romance histórico, tem fantasia, tem thriller, tem suspense. Acho que a única coisa que não tem é tempo para ler esse tanto de coisa. E se você não me conhece, meu nome é Reives Lorenzoni, eu sou médico, escritor de ficção, e aqui nesse canal eu falo de literatura e de medicina, mas ainda estou em clima de férias, então a medicina vai chegar só nas próximas semanas. Até porque depois do tanto de pernil com maionese que você comeu nesse final de ano, tanto de bebida duvidosa que você deve ter tomado, a última coisa que você vai querer ouvir é eu falar que tudo isso que você fez vai adiantar muito um infarto e um derrame, né? Claro que eu não vou dizer isso, mas você sabe. Então é melhor a gente deixar a parte da medicina de lado nessa semana e falar de algo que não mata ninguém, que são os livros. Ou quase ninguém. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca fui de fazer lista de livros pra ler ao longo do ano. Eu geralmente gosto de, quando terminar um livro, vir aqui no meu escritório, olhar de um em um, ver aquilo que me chama atenção, pra ver o que eu tô na vontade mesmo de ler, ao invés de ficar empreendendo alguma lista. Mas, esse ano, como eu tô com o tempo bastante apertado, tô com bastante trabalho, 2 crianças em casa, tô terminando meu Space Western e ainda tenho que fazer marketing de 2 livros que vou lançar esse ano, eu achei melhor fazer uma lista para poder me guiar e também seguir algumas listas de canais parceiros de leitura coletiva que eu pretendo acompanhar ao longo desse ano. Então esses livros aqui não estão exatamente na ordem que eu vou ler ao longo do ano, mas eu servi como uma guia para vocês entenderem o que vai ter de conteúdo ao longo do ano aqui nesse canal. E para começar essa lista, eu vou começar com 2 livros que eu já comecei a ler no finalzinho de 2025, e como eles vão terminar de ser lidos agora em 2026, então vai fazer parte da lista. E o primeiro deles é o Azincourt, do Bernard Cornwell. Eu já falei do Azincourt aqui no meu último vídeo, que foi o último book haul que fiz de 2025, mas se você não viu, tá em algum lugar por aqui o link, mas explico novamente. O Azincourt, ele conta a história de um arqueiro chamado Nicholas Hook, que acaba se envolvendo na lendária Batalha de Azincourt, que rola durante a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Essa batalha ficou muito marcada ao longo da história, porque o rei Henrique V da Inglaterra conseguiu uma vitória muito importante em Azincourt contra a França, mesmo tendo
tendo um exército muito menor. Então, essa história lembra um pouco, né, a história dessa batalha, a questão dos 300, mostra a genialidade desse rei ou dos generais dele, que de fato conseguiram esse marco tão impressionante, que é utilizar o terreno, utilizar o barro para poder vencer um exército inimigo mesmo com uma força menor. Até onde eu li, que deve estar por volta aí de uns 40% desse livro, ele tá muito bom. Tem algumas questões aí um pouco sobrenaturais que me surpreenderam nesse livro do Cornwell, que particularmente não tô gostando muito, mas vamos ver se até o final do livro ele muda. Mas até onde eu li, a prosa do Cornwell, não precisa nem ser dita, é muito boa. Os personagens são muito bem descritos, as cenas de batalha, as ambientações são muito bem feitas. Então, o Cornwell, ler ele, além de ser muito prazeroso, é uma aula de storytelling, é uma aula de escrita. Então, pretendo ler esse livro do Cornwell ao longo desse ano. Não sei se vai dar tempo de caber outro, mas com certeza ano que vem algum livro do Cornwell vai estar na minha lista também. O próximo livro é esse calhamaço aqui do James Slinton, A Vontade de Muitos. Eu fiz um vídeo lá no Instagram do unboxing desse livro, inclusive vou colocar o meu Instagram por aqui, para caso você ainda não me siga. E vou te falar que estou aqui por volta de 250 páginas de 600 e poucas, e até o momento essa vontade de muitos aqui representa bem a vontade que a gente tem que ter de ler esse livro. Eu falo isso porque talvez, por quando eu estar fazendo essa leitura em paralelo com o livro do Cornwell, é difícil para qualquer escritor competir com a prosa dele. Então acaba que a gente faz uma comparação ainda que sem querer, porque ler dois livros, né, simultâneos, apesar de serem bastante diferentes, cria uma certa comparação entre eles. É muito difícil a gente não comparar. Não sei se é algo da prosa desse autor ou talvez seja algo da tradução, mas pelo que eu tenho sentido ao longo desse livro, meu maior problema não é nem a prosa em si, mas talvez o fato do livro ser escrito em primeira pessoa e no tempo presente. Isso me causa uma estranheza muito grande. Eu não gosto muito de livros assim, mas a história, a ideia desse livro aqui é muito boa, o plot dele é bastante interessante. Então, tô firme nele e vou ler uma sinopse breve para vocês saberem mais sobre esse A Vontade de Muitos. Na República Catenana, o poder é nutrido pela vontade, e quem não sobe no sistema da hierarquia é destituído de suas forças. Com o nome falso, o jovem Viz precisa descobrir os segredos da academia, que é a base do império para sobreviver. Lá, cada prova é um risco, cada aliança tem um preço. E para vencer, Viz deverá ser convincente o bastante e decidir o que está disposto a sacrificar. Apesar de ser uma sinopse um tanto quanto genérica, a história ela é bastante original. O sistema de magia que tem nesse livro é movido através da vontade, que as pessoas mais abaixo da hierarquia têm que disponibilizar da vontade ou do seu poder vital para as pessoas que estão acima. Então, acaba que isso dá para a gente traçar uma certa quantidade enormes de metáforas sobre as diferenças sociais, um sistema de castas, o sistema hierárquico, o sistema político. Então é um livro que até o momento estou achando bastante interessante, mas confesso que preciso da vontade de muitos para aguentar essa prosa em primeira pessoa. Espero que eu mude de opinião até o final. E provavelmente vai ser esse livro ou Azincourt a minha primeira resenha desse ano, que deve ser até o final de janeiro. O terceiro livro é O Eu, Robô, do Isaac Asimov. Na verdade, eu já estava lendo esse livro aqui quando chegaram esses dois, eu acabei pausando ele para poder ler aqueles outros. Até porque esse livro aqui, na verdade, ele é uma coletânea de 9 contos do Asimov. E todos com a mesma temática, todos, acredito, até passando no mesmo universo. Eu li só os 2 primeiros contos dos 9 que tem aqui, e até onde eu li eu gostei pra caramba. A prosa do Asimov ela é muito boa, a história é bastante interessante, e como esse livro aqui originou as famosas 3 leis da robótica, que depois passam a nortear praticamente qualquer coisa que a gente vai ver sobre inteligência artificial, sobre Android, sobre robôs como um todo, esse livro aqui acaba sendo muito interessante, não só pela história em si, mas para mim, por exemplo, que estou escrevendo sobre uma inteligência artificial no meu Space Western, saber da onde que vem a base do que a gente tem hoje como senso comum sobre as inteligências artificiais retratadas na ficção ajuda a tornar mais, vamos dizer, pura essa referência que eu acabo tendo durante a escrita. Então, pretendo terminar de ler esse livro do Asimov ao longo desse ano, e até onde eu li,
É um livro excelente. Lembrando que, apesar desse nome Eu, Robô ser o mesmo nome do filme do Will Smith, o filme dele não foi baseado nesse livro. Na verdade, ele foi baseado nas Cavernas de Aço, que é um livro que eu cito nas minhas melhores leituras do ano passado. E se você não viu esse vídeo, também vai estar por aqui o card, vale a pena ver. E também entender melhor dessa adaptação que o Smith fez daquele livro, das Cavernas de Aço, mas que usou esse nome aqui, provavelmente por conta do título ser muito mais forte e ter um apelo muito maior do que as Cavernas de Aço. E o próximo livro é um livro bem fora da curva, acredito que a maioria de vocês nunca nem tenham ouvido falar sobre ele, que é o Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. Se você não tá ligando o nome à pessoa, o Bradbury ele é o mesmo autor do Fahrenheit 451. Então é bastante conhecido por conta de histórias distópicas e também de histórias espaciais, mas esse livro aqui ele tem uma temática diferente, que ele fala sobre circo. E por que eu resolvi pegar esse livro aqui dele para ler? Exatamente como material de estudo. Assim que eu terminar o Faroeste Lunar, o próximo livro que eu vou escrever, que já tô com o roteiro ali mais ou menos pronto, vai ser um livro com uma temática de suspense em um circo. Então, eu fui pesquisando sobre livros que abordavam essa temática, que na verdade são bem poucos, até esperava achar mais material de apoio, mas são poucos os livros que falam sobre o circo de uma maneira mais pesada ou mais trevosa, vamos dizer assim. Eu acabei achando esse livro do Bradbury, que é um autor que eu gosto muito, nem imaginava que ele tinha um livro com essa temática, então quando eu vi, já imaginei que seria um desses livros para ler ao longo do ano como material de estudo. A sinopse, que consta aqui, pelo menos nessa edição da Bertrand Brasil, ela é como se fosse uma propaganda do próprio circo. Então é até complicado eu ler essa sinopse aqui, porque eu acredito que ela não vai trazer para você nenhuma vontade de ler. Mas, pelo que eu vi desse livro, ele conta a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde chega esse circo bastante misterioso e uma série de coisas terríveis começam a acontecer na cidade por conta da chegada desse circo. Então, pelo que eu vi, esse livro aqui ele é muito mais um terror psicológico do que, de fato, um suspense, que é o meu objeto de estudo, mas ainda assim eu quero ler esse livro para poder pegar justamente essa questão da ambientação e também reforçar alguns arquétipos e estereótipos próprios da mitologia circense. Então, esse livro aqui estará dentro das minhas leituras de 2026. E o próximo livro da lista é As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas. Esse livro aqui para mim, na verdade, foi uma surpresa, porque eu não sabia que o Dumas já tinha escrito sobre o Robin Hood. E essa minha vontade de estudar mais sobre esse personagem, ou ler algo sobre ele ao longo desse ano, veio por conta de uma série que eu assisti no finalzinho do ano passado, da MGM, do Robin Hood, que inclusive eu assisti pela Prime. E a série em si não tem nada de maravilhosa, mas ela tem uma abordagem bastante diferente do Robin Hood. É um pouco mais, talvez, desmistificando o personagem, pegando ele de uma forma mais brutal, mais cruel, mais realista, apesar de ter alguns elementos até mesmo sobrenaturais na série. Mas, por conta dessa série, eu comecei a estudar um pouco mais sobre as lendas do Robin Hood e fui puxando aí um novelo de lã que eu não imaginava que era tão longo. Fui vendo que as lendas que criaram toda a história do Robin Hood datam ali do século XIV, então já tiveram muitas histórias e muitas versões diferentes sobre o Robin Hood, desde personagens como esse dessa série, que é mais realista, mais cruel, mais na pegada de bandido mesmo, até mesmo ele nessa visão mais fabulesca de um herói mais nobre, que de fato rouba dos ricos para poder dar para os pobres. Então, quando eu vi que o Dumas tinha a visão dele sobre o Robin Hood, eu fiquei bastante interessado em ler esse livro, então achei numa promoção boa da Amazon. Ele está aqui fazendo parte da minha lista para 2026. E com esse livro aqui eu consigo manter o meu propósito, que é ler um livro do Dumas por ano. O ano retrasado foi O Conde de Monte Cristo, que é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Em 2025 foi Os Três Mosquiteiros, e esse ano o planejamento era ler Os 20 Anos Depois, mas Robin Hood veio e roubou a minha atenção. O próximo livro da lista eu também trouxe recentemente no meu book haul, que foi o último livro do ano passado, e é o Park Gork, do Martin Cruz Smith.
Como eu já contei para vocês, esse livro aqui faz parte de um projeto piloto que a gente vai fazer em parceria entre os canais meu, do Rodrigão 1002, do Andrew National Books e do Diegão lá da Biblioteca Bruta. A gente vai ler e planejar algum conteúdo sobre esse livro aqui. E se você não conhece a sinopse dele, basicamente ele conta a história de 3 corpos que são encontrados congelados no Parque Gorky, na antiga União Soviética, e a investigação desses crimes cai nas mãos do detetive Arkady-Renko, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é um detetive já conhecido por ser um cara que não se dobra facilmente ao regime soviético. Então eu acredito que justamente por ele ter essa visão mais íntegra e ter que trabalhar apesar do regime, eu chuto que esse livro aqui deve ter uma pegada bem similar ao Criança 44, que o plot é até relativamente parecido, mas como o Rodrigão acertou em cheio no Criança 44, não dá para duvidar das indicações dele. Então, ele sugeriu a leitura do Parque Gorky e vamos lá, vamos ver se ele é bom mesmo. E eu realmente espero que ele seja muito bom, porque olha, ler quase 500 páginas, brancas, com essa diagramação aqui sofrida, olha, essa história tem que ser muito boa, porque pelo amor de Deus. E saindo dos ventos gelados de Moscou, indo para as areias quentes do deserto, eu trago aqui O Egípcio, de Mikko Altari. E se você é um colecionador de livros, para não dizer um comprador compulsivo como eu, você deve saber o tanto que é difícil achar esse livro aqui. Achar ele no bom estado, então, é mais difícil ainda. E achar um em bom estado que não esteja custando o preço da sua alma é quase impossível. E eu dei a sorte de encontrar uma versão dessas, que não era tão cara assim, uma versão ainda que está muito boa, lombada, que não está nem mal cuidada, e com uma capa decente. E apesar de todo o sacrifício para achar esse livro e também do investimento feito por ele, eu não tive tempo de ler ele em 2025, então ele vai estar aqui na minha lista de leitura para 2026. E se você não conhece nada sobre esse clássico, ele conta a história de um médico egípcio que se passa no século XIV a.C. e é uma história que esse próprio médico narra a vida dele, conta sobre as intrigas palacianas, conta sobre os dilemas morais e éticos que ele acaba vivendo ao longo da carreira dele como médico e as coisas que ele tem que abrir mão e também passar por cima para poder exercer a própria profissão. Então, eu ainda não li esse livro, mas pelo que eu vi dele, ele já mostra pra gente um retrato que, apesar de ter passado tanto tempo, a medicina ainda continua mais ou menos no mesmo caminho. E o próximo livro eu também trouxe no meu último vídeo de Book Haul de 2025, que é A Cor da Magia, do Terry Pratchett. E é justamente por conta daquele vídeo que esse livro aqui entrou na minha lista de 2026. Porque quando eu tava dando uma olhadinha sobre a sinopse dele para poder colocar no vídeo, eu achei ela tão interessante que ele pulou na frente de um monte de livro da minha lista. Então, em 2026, vou conhecer o tal do Discworld do Terry Pratchett. Esse cara mesmo. Esse livro aqui conta a história de um mago extremamente azarado chamado Rincewind, ou Rincewind. São nomes complicados, né? Fantasia é sempre difícil. Só que ele é um mago que, além de incompetente, ele ainda é covarde e azarado pra caramba. E ele vive nesse mundo chamado Discworld, que é o mundo base onde se passa todas as histórias dessa série, que é uma série enorme, como eu já mostrei também no outro vídeo. E esse mundo chamado Disco é um mundo em que ninguém nunca foi visitar. E acaba que finalmente aparece um turista nesse mundo chamado Two Flower, e ele acaba tendo o Rincewind designado como guia dele para poder mostrar o mundo e proteger ele das ameaças que possam surgir. Porque esse Two Flower, além de ser um turista nesse mundo, ele é um homem muito rico e muito ingênuo. E ele anda por aí carregando esse baú repleto de tesouros. Então esse mago, Rincewind, tem que proteger ele, tem que proteger o tesouro, só que, como eu falei, ele é um cara extremamente incompetente e azarado. Então deve ser um livro bastante divertido, é um livro que, pelo que eu já vi, ele faz muitas sátiras com fantasias, com o cenário de RPG que a gente está acostumado. Então, como escritor de fantasia, eu acho interessante a gente rir um pouco de nós mesmos. E eu espero que esse livro seja algo nessa pegada. Em breve, resenha aqui no canal. E o próximo livro também é uma história de médico, então esse ano vocês não vão poder falar que não teve medicina aqui no canal. Eu estou trazendo O Físico, do Noah Gordon. Esse livro aqui faz parte da lista de leituras coletivas do Rodrigão.
então é um dos livros aí que eu vou segurar para ler na época certa. Apesar desse livro aqui já tá na minha lista de leitura faz uns 6 anos e nunca dá certo de eu ler ele. Ele entrou na minha lista depois que eu vi a adaptação em filme desse livro aqui. É uma adaptação que eu sei que quem lê o livro fala que o livro obviamente é muito melhor, o que é quase um padrão, mas apesar do pessoal reclamar do filme, eu gostei bastante. Eu achei um filme muito bonito, muito interessante, então eu fiquei muito interessado em ler esse livro, só que ainda não tive oportunidade, então estava esperando uma desculpa. O Rodrigão deu essa desculpa para mim esse ano, então lerei o físico do Noah Gordon. E se você não conhece a história desse livro, eu vou ler a breve sinopse dele, tá? Um homem, Robert Cole, um dom, o quase místico poder da cura. Um objetivo, aprimorar seus conhecimentos na ciência ainda incipiente pelo qual se apaixonou, a medicina. Obcecado em contrariar as forças da morte e da doença, Robert abandona o obscurantismo da Europa medieval rumo ao esplendor do Oriente, onde despontam as primeiras descobertas dessa ciência fascinante que teima em desafiar a Deus. Então, pelo que eu lembro desse filme, esse personagem, Robert, ele é, acho que em inglês, ele é britânico, e ele acaba descobrindo que ele tem o dom de pressentir a morte das pessoas. E desesperado em encontrar uma maneira de salvar as pessoas que ele sabe que vai morrer, ele acaba tentando entender mais, aprender mais sobre a medicina. Só que nessa época, na Europa, a medicina ela era praticada por barbeiros. Eram uns charlatões, ou então alguns boticários que cortavam cabelo e também preparavam poções para poder trazer curas, enfim. Só que a gente sabe que a maior parte disso de fato era charlatanismo, então ele começa a procurar algum lugar que de fato ensine medicina, isso acho que no século IX. Então ele acaba encontrando essa escola, acho que na Pérsia, que ensina sobre medicina, mas é uma escola que é proibida para os cristãos. Então ele tem que passar por alguns obstáculos para conseguir chegar nessa escola, ser admitido nessa escola e de fato poder aprender medicina. E você aí reclamando do vestibular. Mas enfim, acredito que seja um livro aqui que traga bastante dilemas morais também, da questão médica, do aprendizado médico. Então eu tô bastante empolgado para ler esse livro, a expectativa tá lá em cima, eu espero não me decepcionar. E falando ainda de leituras coletivas e também das Areias Cientes do Deserto, trarei o Alamut, do Vladimir Bartol. Esse livro aqui já está sendo lido de forma coletiva no canal do Andrew, Rational Books, mas eu acho que eu vou acabar pegando o bonde do Rodrigão mais pro meio e final do ano, porque não vai dar tempo de eu ler esse livro agora em janeiro, apesar de estar muito empolgado para o Alamut, que é um livro que eu também trouxe no meu último book haul. E essa história também se passa no século IX, na lendária fortaleza de Alamut, que é a sede da antiga Irmandade dos Assassinos, que é liderado pelo Hassan e Sabah. Esse livro conta a história de alguns jovens guerreiros que são recrutados para essa seita, para essa irmandade, e que acabam sendo treinados e doutrinados para dar a própria vida, se for preciso, por essa causa, que obviamente promete para eles uma glória eterna. Então, logo de cara já dá para ver que, só pela sinopse desse livro aqui, ele faz, se não uma crítica, mas talvez um paralelo com muito do que a gente vê hoje de ideias doutrinárias, seja do ponto de vista político ou religioso, e também deve abordar esses extremistas islâmicos, principalmente, que estão dispostos a se sacrificar, entregar a própria vida de fato por uma recompensa num paraíso. É um romance histórico, então, que deve abordar toda essa questão de manipulação que até hoje é feita através da fé e da política. Apesar desse livro aqui se passar no século IX e ter sido escrito em 1938, dá para ver que as temáticas dele ainda são muito atuais, ainda mais nesse ano em que teremos as famigeradas eleições. E nesse ano de 2025, eu infelizmente não consegui ler nada sobre Roma. Eu fui para a Itália no final de 2024 e quando voltei de lá, eu voltei muito empolgado com tudo que envolvia o Império Romano e também macarrões à carbonara. Mas 2025 passou muito rápido e eu acabei não conseguindo ler nada sobre essa temática. E eu pretendo corrigir isso esse ano com o Quo Vadis, do Henrique... esse cara aqui. Se você não conhece esse livro, se liga na sinopse dele. Na Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona perdidamente pela misteriosa Lígia. Os dois, porém, pertencem a mundos diferentes. Ele é patrício e sobrinho de Petrônio, um dos favoritos de Nero. Ela, cristã e filha de um rei suevo, ou suevo.
e só poderão se casar se ele aceitar a fé dos apóstolos. Ao narrar essa história de amor, o autor polonês conduz o leitor pelos eventos históricos mais importantes da época, desde o incêndio que deflagrou Roma até os jogos sangrentos do circo, pintando todo o cenário de contraste entre a aristocracia romana, com seus excessos e frivolidades, e os primeiros cristãos perseguidos e martirizados. Então, é aquele tipo de livro que eu nunca vi ninguém falar que leu e não gostou. O Rodrigão, especificamente, meu parceiro, meu irmão, falou que amou esse livro, que isso fez ele até ter outra visão sobre algumas questões bem pessoais dele. Então, acredito que é um livro não só bem escrito e não só que retrata bem esse período romano, mas também deve ser um livro com bastante profundidade, que é o que está faltando hoje na grande maioria dos livros que a gente lê. Então, Covardes está aqui na lista de 2026. E para fechar essa lista, eu trago O Buraco da Agulha, do Ken Follett. Já estava pretendendo ler algum outro livro do Ken Follett, porque até hoje o único livro que eu li dele foi o Pilares da Terra e eu gostei pra caramba. E eu até pensei em pegar o Círculo dos Dias, que era a minha intenção de leitura no ano passado. Mas depois que o Andrew do Arsenal Books jurou de morte todo mundo que gostou do Círculo dos Dias, um abraço pro Camaro, meu parceiro, eu resolvi ficar jogando aqui no seguro e pegar um dos grandes sucessos do Ken Follett, que é O Buraco da Agulha. E se liga na sinopse desse livro. O ano é 1944. Os aliados estão se preparando para desembarcar na Normandia e libertar os territórios ocupados por Hitler na operação que entrou para a história como Dia D. Para que a missão dê certo, eles precisam convencer os alemães de que a invasão acontecerá em outro lugar. Assim, criam um exército inteiro de mentira, incluindo tanques infláveis, aviões de papelão e bases sem parede. O objetivo é que ele seja fotografado pelos aviões de reconhecimento germânicos. O sucesso depende de um inimigo que não pode descobrir o estratagema. Só que o melhor agente de Hitler, o Agulha, pode colocar tudo a perder. Caçado pelo serviço secreto britânico, ele deixa um rastro de mortes através da Grã-Bretanha enquanto tenta voltar para casa. Mas tudo foge ao seu controle quando ele vai por uma ilha castigada pela tempestade e vê seu destino nas mãos de uma mulher inesquecível que mora ali, cuja lealdade, se conquistada, poderá assegurar aos nazistas a vitória da guerra. Mesmo nazista caindo no conto da mulher, hein? Um abraço pro Adão aí, meu parceiro. Eu acho muito difícil esse livro ser ruim, primeiro porque ele é muito bem conceituado, né? Foi um dos livros, inclusive, que alavancaram a carreira do Ken Follett. Segundo que a gente sabe que ele escreve muito bem, a prosa do Ken Follett é algo a ser estudada, de tão boa que é. E a temática também é excelente, então eu desde já imagino que vou gostar desse livro, espero também não me decepcionar. E ele vai estar aí na lista de 2026 e espero que consiga ler em breve. Então é isso, pessoal. Lembrando que essa lista aqui não é uma promessa, até porque se eu cumprisse minhas promessas eu estaria já aposentado e com 15 quilos a menos. Então é um guia do que eu pretendo ler nesse ano, claro que não pretendo ficar só nos 12, mas se eu conseguir ler esses 12 já vou estar muito satisfeito por conseguir ler um livro por mês, porque no horário que eu tenho livre, é claro, do trabalho, ainda tenho que conciliar 2 filhas pequenas, ainda tenho que conciliar a minha carreira na escrita, e eu escrevo bastante, então mais da metade do horário que eu tenho livre, que seria para leitura, acaba sendo para escrita. Então, para mim, um livro por mês já está maravilhoso. Eu sei que não é o que se espera dos booktubers, dos influenciadores literários, que tem que trazer ali listas de 50, 60 livros lidos no ano, mas é a minha realidade e para mim é mais do que o suficiente. Um livro por mês já está ótimo. Não sei a ordem que eu vou ler, como eu disse, não é uma promessa. E se você quer descobrir se eu vou conseguir ler todos esses livros ao longo do ano, então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou trazendo os conteúdos e as resenhas deles conforme eu for conseguindo concluir as leituras. E se você sentiu a falta de algum livro para estar nessa lista, ou então de algum gênero literário que ficou faltando aqui e que não seja romantasia nem pornô de fada, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo a sua própria lista ou a sua sugestão, porque se tudo correr bem, vou encaixar outros livros ao longo das leituras ao longo desse ano, então a sua orientação, a sua sugestão sempre é muito bem-vinda. Que Deus abençoe a todos vocês, um feliz 2026 e que nós possamos estar juntos ao longo desse ano, dividindo excelentes experiências, risadas e boas leituras. Fiquem com Deus, pessoal, um abraço. Tchau.